Olá, seja bem-vindo a mais um momento da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, aqui da Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Hoje estamos no nosso segundo momento falando sobre atividades com estudantes com hiperatividade. Bom, hoje essa imagem vai ficar aqui com vocês. Estamos falando de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e essa representação aí, um cérebro, não é, com carros de corrida passando na imagem. Então, para simbolizar o que seria esse TDAH, não é? Esses estudantes que têm esse pensamento acelerado, não é? E devido a isso perdem facilmente o foco, a atenção, os movimentos que estão sempre ali, alguns estudantes podem ter esse comportamento de não parar, de estar o tempo todo em movimento, mesmo sentado, está mexendo uma perna, está se remexendo na cadeira, então ele funciona assim, mais acelerado. Não é? Falamos no momento anterior e hoje trouxemos aqui propostas de atividades, de jogos para ser trabalhado com esses estudantes. Não é? Então, temos aqui alguns jogos, alguns desses as salas de recurso têm, outros os professores mesmos podem confeccionar. Eu vou começar falando aqui do quebra-cabeça, que no nosso momento anterior, não é, nós falamos dele, um quebra-cabeça simples, esse daqui com menos peças, não é, que vai trabalhar com esse estudante hiperativo a questão do foco, da concentração, não é, do seu raciocínio, de construir a imagem, de perceber a igualdade, qual peça ele combina com a outra que vem a seguir. Então, o trabalho com quebra-cabeça, ele é importante para trabalhar não só com o TDAH, mas para trabalhar com todos os estudantes com esse objetivo, não é? De construir esse foco, de trabalhar esse foco com o estudante, essa percepção dele, que ele pare um pouco, que ele procure se concentrar para ser trabalhado, para ser construído esse quebra-cabeça. Que dependendo do estudante, vamos aumentando essa dificuldade, né? Sempre no início começar com poucas peças, não é? E depois ir aumentando o número de peças, o grau de dificuldade desse quebra-cabeça. Porque se a gente chegar logo com um quebra-cabeça com 100 peças, esse estudante pode ser que ele não queira mais fazer nem o de 10, nem o de 20, então é importante ir gradativamente. Se ele conseguiu, com facilidade, construir, finalizar a atividade, então sendo colocado outros e cada vez mais difícil. Mas é um quebra-cabeça, é importante trabalhar com todos os estudantes para trabalhar justamente essa questão do foco e da atenção. No nosso momento anterior, nós falamos também de blocos. Esses blocos, não é? Peças de Lego, que eles podem trabalhar, também é excelente com os estudantes com hiperatividade, certo? Que eles podem criar. Então, ali vai trabalhar a criatividade desse estudante. Ele vai trabalhar a concentração, ele vai trabalhar o pareamento, a planificação, não é? E o que seria essa planificação? Seria ele olhar para aquelas peças, pensar no que ele pode construir, não é? E a partir dessas peças soltas, quais são os passos que ele vai precisar levar para que chegue ao objetivo. Então, se ele vai construir uma casa, um castelo, então essa planificação vai sendo ali trabalhada com ele e ele vai trabalhando sua criatividade e ali está concentrado, focado nessa atividade. Então, ele está trabalhando a concentração e o foco dele. Ele pode ser livre, mas também com o auxílio de um suporte. Então, dado a ele um objetivo, não é? E a partir desse objetivo, ele vai construir
o que foi solicitado. Então, está ali trabalhando foco, atenção, criatividade, planificação. Trabalhar com Lego é importante e é muito bom para as habilidades dos estudantes. Esses blocos, e nas escolas também tem o Lego temático. Aqui, como são a caixa, são várias caixas que tem, não é? Então, eu coloquei aqui como exemplo esses Legos, que, como eu disse, são temáticos, alguns com um grau de dificuldade maior, não é? Então, dependendo do interesse, dependendo da idade desse estudante, essa dificuldade em montar esse Lego também, que vai estar ali trabalhando foco, que o interesse dele, esse estudante gosta de Lego, cores, pareamento, tudo isso é trabalhado com esses blocos, com Lego, e sempre trabalhando com o objetivo em trabalhar essa atenção desse estudante e, claro, a sua área de interesse. Não é? Temos aqui também essas meias, nós já trouxemos, Patrícia Fontes, Ivânia, a gente sempre traz como exemplo essas meias, também para trabalhar foco, atenção, para encontrar o passo, a paridade. Então, aqui ele vai perceber as cores da meia, se elas combinam, enfim, com cores mais fortes, mais vibrantes. Então, para crianças menores, talvez gostem mais, prefiram essas meinhas, porque elas têm essas cores mais fortes. Também trabalha o foco, também trabalha a atenção. Lembra que no momento anterior eu falei em ter diversidade, não é? Diversificação de atividades, que não precisa estar tudo à mesa para que esse estudante veja, porque ali ele vai perder o foco. Então, mas é importante que o professor saiba que, veja, 3 atividades nós conseguimos trabalhar foco, pareamento, criatividade, mas então o professor tem ali, não é, à mão, perto, próximo, feito anteriormente o seu planejamento, essas atividades. Então, se esse estudante ele cansou, perdeu o interesse nessa atividade em específico, o professor logo vem com outra atividade, com o mesmo objetivo, mas ali já resgata o interesse desse estudante em realizar a atividade. Trabalhar, tem mais outra, enfim, esses bloquinhos aqui com figuras geométricas, e aí também trabalhar a área da matemática, não é? Podemos trabalhar também pareamento, a criatividade. Então, tudo isso pode ser trabalhado com esse estudante, também formar figuras, não é? Dando a ele já a ficha, não seria essa, claro, mas dando a ficha e propondo para que eles façam, reproduzam o desenho, e eles podem também fazer livremente. Então, também ele está trabalhando ali o foco, está trabalhando a atenção, também a criatividade. Temos aqui esse material, que aí ele vai trabalhar com a questão da escrita. Então, são peças que poderiam ser soltas, mas aí como tem um encaixe, no estilo quebra-cabeça, então se torna mais interessante para esse estudante, não é, formar palavras e encaixando. Então, quais palavras eles conseguem formar, não é? Encaixando e trazendo sua atenção. Então, está trabalhando foco, está trabalhando o sistema de escrita, está trabalhando também a comunicação, porque aí ele vai estar falando, vai estar interagindo com o professor. Então, também é interessante para os estudantes com TDAH. E aí a gente tem esse material, não é? Essa caixa que vai trabalhar pareamento, vai trabalhar cor, vai trabalhar a relação número e quantidade. Com essas peças soltas, o professor também pode fazer outros trabalhos com o estudante. E aí ele manuseia,
não é? Tem a questão do visual, que é um colorido, um visual diferente, que chame a atenção desse estudante, que provoque esse estudante a participar dessa atividade. Temos essas caixas que vocês podem também, não é? O professor da sala de recurso que está ali sempre fazendo, construindo. Então, caixas que podem ser usadas como dados e aqui vários objetivos, não é? Ser colocado aqui para ele jogar e fazer um raciocínio lógico de jogo, de quanto tempo de material para ser usado, enfim. Então, caixas que podem ser usadas como dado também fica interessante para esse estudante, ele pode manusear, não é? Ele vai jogar e ali chama a atenção dele. Contação de história, histórias curtas, com frases curtas, trazendo esse estudante, questionando ele, como é essa história, o que você entendeu, quem fez o quê. Então, termina a leitura daquela página, pergunta para ele o que foi que ele entendeu, e aí dali vai construir também, não é? A questão do texto, aqui, ó, que é justamente a sequência didática, né, as sequências da história, vai trabalhar memória, vai trabalhar percepção, vai trabalhar foco, atenção. Então, veja que de qualquer atividade, de qualquer jogo, nós podemos ali utilizar com os estudantes para alcançar o objetivo que seja melhor para ele. Com todos esses e com outros que vocês possam ter na escola, trabalhar com esse estudante com esse objetivo da manutenção do foco dele, para que ele possa, quando estiver em sua sala regular, ele consiga perceber que é importante estar atento ao que o professor está falando, que aquilo vai ser importante para ele. Bom, várias atividades, poderíamos falar de outras tantas, mas alguns exemplos apenas que trouxemos e espero que vocês tenham gostado. Se você tiver sugestões de atividades que possa colocar aqui no chat, como você trabalha com esse estudante, ia ser muito interessante, a gente vai gostar de ler a sua participação. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Eu te aguardo no nosso próximo momento. Até lá!